os temperamentos, eles têm um lado positivo, que eu poderia falar que é o nosso lado luz. Mas ele também tem um lado sombra. E eu acho que todo ser humano é assim. Então, várias vezes eu aprendo a ser como uma sanguínea, várias vezes eu aprendo a ser como uma pessoa melancólica ou como um fleumático, que eu acho que essa é a grande sabedoria da vida, a gente conseguir silenciar a nossa sombra e saber exercer um pouco mais de autodomínio pra gente performar naquilo que a gente precisa, naquele momento que a gente precisa. Então, não dá pra eu simplesmente, e esse é o ponto que eu quero chegar pra vocês, falar assim, eu sou assim, os outros que se lasquem, as outras pessoas que lutem comigo. Gente, tem um tema que deu que falar no meu Instagram 2 semanas atrás. Eu falei, eu vou levar esse papo pro Café com Joia, porque merece esse papo aqui no Café com Joia, que é sobre nossos tipos de personalidade, principalmente o colérico. Eu acredito que a pessoa que é colérica, até deixa eu trazer o contexto pra quem não entende. É como se nós temos existem 4 temperamentos. E esses temperamentos, eles são é o temperinho que Deus nos deu. Se a gente vê até os nossos próprios filhos, que têm as mesmas criações, mesmo pai e mãe, a mesma cultura dentro de casa, tem um que é mais calminho, outro que é mais de um jeito, outro que é mais explosivo. Então, esse é o nosso temperamento. Eu falo que é o tempero que Deus deu pra gente. E aí, são 4 temperamentos. Então, você tem o colérico, que é como se fosse um fogo. O que o fogo faz? Ele explode, ele queima por onde passa, ele não tá nem aí. E aí, você tem o fleumático, que ele é como se fosse a água. O fleumático, o que ele faz? Ele contorna tudo e todos, ele flui, né? A primeira coisa é que a água, ela sempre segue o seu próprio fluxo. Se ela fica parada, ela apodrece, até a própria água. Mas ela vê uma pedra, ela não vai ficar dando porrada na pedra, ela simplesmente contorna a pedra. Então, é uma pessoa que tem o seu próprio ritmo, que contorna tudo e todos. É uma pessoa que não vai ficar batendo de frente, que não vai ter conflito. É uma pessoa que gosta de pensar muito antes de tomar a própria decisão. Vulgo meu marido. Aí a gente tem as pessoas sanguíneas. Sanguínea é como um ar. Então, diferente do fleumático, que você tem a água, que ele tem sempre... A água, se a gente pensar, ela tá sempre dentro de uma forminha, né? Então, de certa forma, por mais que ele é uma coisa mais fluida, ele segue um próprio ritmo, ele tá sempre dentro de um lugar. Ou ele tá dentro... A água, ela tá dentro de um copo, ela tá sempre inserida dentro de algo que mantém ela ali, ó, num ambiente. O ar, ele tá em tudo quanto é lado. Ele tá espalhado por tudo quanto é lugar. E isso é mais ou menos como funciona a cabeça do sanguíneo. É aquela coisa que é uma bagunça só, tá tudo quanto é lado. A Bela é assim. E a Bela até fez uma avaliação na escola esses dias e escreveu na avaliação dela, ela gostaria que a cabeça dela não viajasse tanto na maionese quando ela tá precisando aprender, porque ela sente muita dificuldade de aprender. E eu falo, cara, como seria muito legal se as escolas entendessem um pouco mais sobre temperamento e não achasse que tudo da criança é um problema de déficit de atenção. Óbvio que tem, né? Tem casos e casos, mas se a gente entende um pouquinho mais de temperamento, a gente também entende quais são as dificuldades que uma criança tem. O sanguíneo é uma criança que tem muita dificuldade na escola com o processo de aprendizado. E aí talvez falta hoje em dia até uma certa capacidade de entender o que realmente é um problema e o que é uma personalidade. A Bela é sanguínea. Então é uma criança muito comunicativa, é uma criança muito criativa, que a cabeça dela tá sempre viajando a maionese. É aquela criança que sempre fala assim, faz alguma coisa, já vou. Já vou. Por quê? Porque ela é assim, ela é como um ar, ela é livre, leve, solta. O sanguíneo, ele gosta de usar coisas coloridas, mistura todas as cores, usa um monte de estampa, é muito comunicativo, é muito empático. O colérico não, viu, gente? O colérico é porrada, é tudo linhas retas. A gente tem até um podcast, eu vou deixar aqui no link, Jenny, você coloca, da Isa. A Isa é especialista nisso, ela deu uma aula pra gente já sobre visagismo e temperamento pra gente em relação a isso. E a gente tem o melancólico. O melancólico, ele é a terra. O melancólico é aquela pessoa que precisa da segurança pra crescer. Então, ele é uma pessoa que ele demora muito pra tomar uma decisão, porque ele precisa se sentir extremamente seguro pra essa tomada de decisão. Ele normalmente, ele acaba sendo mais metódico. Ele é aquela pessoa que gosta de usar cores mais neutras, no sentido azul marinho, preto, branco. Ele não é muito ele não gosta muito, comunicativo, super comunicativo. Ele preza muito pela segurança. E a gente tem que pensar nele como uma plantinha, que ele tá sempre lá.
A plantinha, ela cresce muito para baixo, antes de ir pra cima. Então, é uma pessoa que às vezes demora muito para ver resultado, mas a hora que sai, as raízes, elas estão tão profundas que acaba sendo um resultado muito sólido, né? Então, existem essas características completamente diferentes. Eu sou colérica. E por muitos anos da minha vida, eu fui uma colérica completamente... Assim, todo temperamento, ele tem o lado desequilibrado e você tem o lado positivo. Por muitos anos, eu fui o lado desequilibrado do colérico. Então, o colérico, ele tem muita coisa positiva. Ele tem a parte de liderança. Então, o colérico ama tomar frente. O colérico, ele é super movido a desafio. Ele é muito executor. Ele é uma pessoa que é super mão na massa. Ele traz energia. Então, por exemplo, eu e o Caio, a gente dá um match muito bom. Porque como ele tem uma passividade maior na tomada de decisão e eu tenho uma intensidade na tomada de decisão, ele me ajuda a pensar um pouco mais antes de tomar uma decisão e eu ajudo ele a tomar decisões mais rápidas. Não no sentido de se apressar ou né, trocar os pés pelas mãos, mas no sentido de, cara, tá bom, vambora. Então é meio que eu sou o acelerador dos sonhos da nossa casa. Eu tô sempre colocando foguinho. E quando eu coloco fogo demais, ele vem e traz um pouquinho de água pra dar uma amenizada no meu calor. Então, os temperamentos, eles têm um lado positivo, que eu poderia falar que é o nosso lado luz. Mas ele também tem um lado sombra. E eu acho que todo ser humano é assim. Todo ser humano tem um lado luz e tem um lado sombra. Até quando eu falei disso, me perguntaram se eu já tinha lido um livro, O Efeito Sombra, do Deepak Chopra. Sim, é um livro maravilhoso, muito legal. Eu já até falei dele em algum momento, né? Todo mundo tem o seu lado sombra. E eu tenho, gente. Então, assim, quando eu falo pra vocês que eu era essa colérica explosiva, quem a Fabi era? Uma Fabi completamente impaciente. O meu lado executor, todo colérico tem, ele é impaciente com a lerdeza dos outros. E isso ficava nítido em diversas formas. Por exemplo, numa fila, gente lerda, eu ficava louca. Tem gente que vai estar rindo aí, de nervoso, né? Por exemplo, trânsito, gente lenta, eu ficava louca da vida. Tipo assim, meu filho, se aqui tá falando que é 90 por hora, é 90 por hora. É 90 por hora em todas as faixas, entendeu? Então, o colérico, ele quer a velocidade o tempo inteiro. O excesso, a execução constante o tempo inteiro, as pessoas que não executam bem o tempo inteiro, e tá tudo bem, porque a gente precisa dessas características de pessoas, né? Então, pela minha execução rápida o tempo inteiro, eu perco muito detalhe, eu perco muita oportunidade, então é importante ter pessoas mais ponderadas. Eu não entendia isso. Eu achava que todo mundo tinha que ser igual a mim, porque o meu jeito era o certo. Então, eu sofria muito com isso, as pessoas ao meu redor sofriam muito também, porque elas eram exigidas a serem iguais a mim. É óbvio que a gente pode aprender, eu aprendo a ser igual a um fleumático, né, quando eu preciso. E é muito bom que outras pessoas aprendam a ser como coléricos. Eu acho que a maioria das pessoas são empresárias ou são empreendedoras, elas acham que elas são coléricas. Porque elas são obrigadas, muitas vezes, a executar mais rápido, a pensar mais rápido, a ter mais coragem de liderança. Então, não significa que você é um colérico, mas você aprende a agir como nos momentos que precisa. Então, várias vezes eu aprendo a ser como uma sanguínea, várias vezes eu aprendo a ser como uma pessoa melancólica ou como um fleumático, que eu acho que essa é a grande sabedoria da vida, a gente conseguir silenciar nossa sombra e saber exercer um pouco mais de autodomínio pra gente performar naquilo que a gente precisa, naquele momento que a gente precisa. Então não dá pra eu simplesmente, e esse é o ponto que eu quero chegar pra vocês, falar assim, eu sou assim, os outros que se lasquem, as outras pessoas que lutem comigo. E aí, o que a gente precisa entender que é muito perigoso, tá? Eu sou uma pessoa que eu sempre amei fazer diversos testes de personalidade. Então, eu fiz todos os testes que vocês possam imaginar, de enneagrama, teste de temperamento, teste de personalidade, teste de tudo que vocês possam imaginar. E todos eles davam, enneagrama, ela é 8, aí ela é rígida, aí ela é colérica, aí porque ela é leonina com ascendente aquário, então é fria por natureza e é líder e executora também por causa do leonino dela, enfim. Uma coisa que a gente tem que entender, que, primeira coisa, eu posso estar sendo enviesado pela forma como eu acredito que eu sou. É muito interessante que eu fiz esse teste uma vez com o Caio, e o Caio respondia coisas que eu olhava pra ele e falei assim, mas Caio, você não é assim. Ele, é óbvio que eu sou assim. Eu falei assim, Caio, você acha que é assim. Dentro da sua cabeça, você opera dessa forma. Mas eu que te vejo de fora, eu não te vejo dessa forma. Da mesma forma como acontece comigo. Eu me vejo de uma forma, mas quem vê de fora vê uma outra Fabi.
Então, muitas vezes a gente responde esses testes enviesados na persona que nós acreditamos que nós somos. Mas não necessariamente nós somos aquilo que a gente acredita que a gente é. Eu não sei se vocês conseguem entender o tamanho do buraco. Então, primeiro a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. O segundo cuidado que a gente tem que tomar é a gente acreditar que nós somos limitados pelo resultado do teste. Então, por muitos anos, eu fui essa pessoa que eu falava assim, eu sou isso, eu não vou mudar, eu sou isso, vocês que aprendam a lidar comigo, vocês vão ter que me aguentar. Então, isso era um segundo problema, porque eu não conseguia entender que existia o lado positivo e o lado negativo disso, e que eu tinha que melhorar o lado negativo, e que não era os outros que têm que me aguentar, eu que tenho que melhorar, porque os outros não são obrigados a me aguentar, né? Ninguém quer olhar para a sombra que tem dentro de si e ter coragem de mexer em tudo isso, porque esses processos, eles doem, esses processos, eles machucam, e machucam mesmo, se olhar para você e ver, eu não sou perfeito. Acho que o dia que a gente descobre que a gente não é perfeito, gente, é um choque, né? Porque é um choque com o nosso ego, é um choque com a nossa identidade. A gente acha que nós somos o rei da cocada e que, olha só, quando você descobre que você não é o rei da cocada, é um choque de realidade. Você fala assim, nossa, eu não acredito que eu não sou perfeito, assim. Ainda mais porque pai e mãe ama a gente muito pela forma como a gente é, né? Pai e mãe colocam a gente num pedestal. Então, quando você sai desse pedestal e você olha pra realidade, se bem que meus pais sempre foram, eu não vou falar duros, né? Meus pais sempre exigiram muito de mim. Mas, de certa forma, você se sente amado por aquilo que você é. E você acha que você é aquilo que você faz. Então, de certa forma, isso tem validade, isso tem lugar. Quando você sai disso e encara a realidade, e a realidade não encara a forma como você é de uma forma muito boa, você tem um choque de realidade. Você fala, opa, peraí que o que eu sou não é tão bem assim, não é tão bom assim, né? Eu não sou tão reizinho da forma como eu esperava, eu tenho que melhorar um pouquinho mais. E você vai ver que as pessoas não vão te amar igual os seus pais te amaram, que o seu comportamento não vai ser tão bem aceitável como os seus pais aceitavam, que o mundo vai bater muito mais do que pai e mãe. Pai e mãe bate, mas o mundo vai bater ainda mais. Então a gente se depara com isso, é um choque de realidade. E tem pessoas que vivem na negação disso, e tem pessoas que vão chegar uma hora e falar assim, não, é verdade, eu preciso olhar pra dentro e eu preciso melhorar. Essa minha grande transformação começou depois que eu tive a Bela. Porque eu comecei a ver na minha filha reflexos de quem eu era. Eu falei assim, cara, não tá legal. Eu preciso mudar. Então a maternidade foi um grande propulsor para que eu pudesse mudar quem eu era, sabe? E graças a Deus eu tive 3 filhos. Eu acho que cada vez que eu tivesse mais filho, e a fábrica não tá fechada, eu seria uma mulher completamente transformada, que cada vez mais os meus filhos me obrigam a ser uma pessoa melhor. Não que eles apontam dentro da minha cara, mas é porque eu sei o impacto direto que a minha maternidade tem em cima deles, o reflexo direto que isso tem, e o quanto eu preciso, né, trabalhar para ser uma pessoa melhor, para que os meus filhos sejam pessoas melhores, porque eu sou o maior exemplo deles. E eu falei coisas para vocês, então, sobre a gente tomar cuidado sobre a forma como a gente responde os testes, pensando na forma como a gente se enxerga. A segunda coisa é a gente ficar acreditando que nós somos isso, a gente não tem que melhorar. E a terceira coisa muito importante são as pessoas ou o que a gente faz que valida aquilo que a gente é. Sempre tem um ganho secundário pra gente manter comportamentos que são nocivos, que são comportamentos que não fazem bem pra gente. Então, esses comportamentos, eles não faziam bem pra mim, mas de certa forma eles tinham algum ponto de validação. Então, para vocês terem ideia, quando eu entrei na venda direta, não tinham mulheres como referência. Eu lembro que na época tinha uma que era a Dani. Era a única, que eu lembro que ela subiu no palco, e ela, não tem mulheres aqui. Eu tava sentada na última cadeira, aquilo me pegou. Falei, agora vai ter mulher. Então eu lembro a viagem que eu fiz de cruzeiro, era sempre eu no meio de um monte de homem. E eu era muito menina, eu tinha 21 anos, 22 anos, então eu já tinha essa força bruta, não lapidada, já não era muito boa. E eu incorporei ela como uma casca, como uma forma de me defender. Então, eu não estava sendo uma mulher forte, eu estava sendo uma mulher bruta. Uma mulher bruta que falava tudo o que vocês possam imaginar. Não era uma coisa que eu ofendia pessoas, talvez pode ser que em alguns momentos sim, mas eu era muito dura com a realidade, eu era muito dura com as verdades. Eu era uma pessoa que. Eu continuo não sendo essa pessoa. Mas eu não tinha
papas, né? Eu não tinha trato de como falar isso sobre a dura realidade. Então, nada do que eu tive foi de mão beijada. Hoje eu posso falar que eu tenho mais coisas de mão beijada, graças a Deus, porque eu já falei pra vocês que eu quero ser muito abençoada. Que vocês olham pra mim, nossa, como ela é abençoada, né? Vulgo tem coisas de mão beijada, graças a Deus, glória a Deus. Mas, naquela época, era puro esforço bruto. Então, assim, era eu acordando 5 da manhã, pegando 2 horas e meia de transporte, trabalhando o dia inteiro, fazendo faculdade, ainda saindo, fazendo apresentação, fazendo na hora do almoço, voltando, pegando transporte público, 2 horas de transporte público pra voltar pra casa, lá na periferia pra dormir meia-noite. Sabe assim, quebrada, lascada, dura, mas muito feliz com um sonho com propósito. Então, quando chegavam pessoas com condições melhores e que, ai, porque eu não falei com ninguém hoje, eu queria matar o ser humano. Eu queria matar a pessoa, porque eu falo assim, pelo amor de Deus, tem que querer mudar de vida. Eu queria mais do que a própria pessoa. Então, eu não sabia transformar essa força, motivar as pessoas de uma forma sem que eu machucasse as pessoas. Então, eu era muito dura com as palavras, eu machucava muitas pessoas, eu achava que todo mundo tinha que ter a mesma fome que eu achava que todo mundo tinha que ter a mesma força de vontade do que eu achava que todo mundo tinha que ter a mesma intensidade do que eu. Essa foi, inclusive, uma das maiores dificuldades que eu tive de liderança, porque quando eu comecei a liderar um time, eu achava que todo mundo tinha que performar igual a mim. Então, eu achava que todo mundo nasceu pronto. Então, eu não estava tão preocupada em desenvolver pessoas, em ajudar pessoas, em entender da parte emocional das pessoas. Porque eu falei, gente, todo mundo tem que ter fome de mudar de vida. Todo mundo tem que querer mudar de vida. Todo mundo tem que querer ganhar dinheiro. Não é possível que você não quer mudar de vida. Isso não entrava na minha cabeça. Então, isso afastava as pessoas. Isso me distanciava das pessoas. Por muitas vezes, como as pessoas ainda... Isso aqui tinha pessoas que gostavam disso. Que quando as pessoas queriam bater em alguém, me chamava. Então, eu quero alguém pra bater em pessoas, me chamava. Aí eu preciso dar um chacoalhão nas pessoas, chama a Fabi. Aí eu preciso trazer verdade, chama a Fabi. Então, de certa forma, esse comportamento, ele tinha um palco. Ele tinha uma validação. Então, eu não estava tão disposta a abrir mão dele, porque ele tinha um certo lugar, ele tinha uma certa vaidade, ele tinha uma certa apreciação. Só que, como eu falei pra vocês, depois que veio a maternidade, que eu comecei a entender que, cara, será que existem outras formas de eu chegar no mesmo resultado, mas de maneira diferente, sem eu afastar as pessoas e, pelo contrário, fazendo com que as pessoas queiram mais, que elas façam mais, mas sem ter que ficar batendo nas pessoas, espancando as pessoas com palavras e com brutalidade e tudo mais. Então, eu precisei lapidar. E aí, vocês me mandaram muita mensagem falando assim, ai, Fabi, eu sou assim, me ajuda. Cara, eu posso falar o que eu quiser pra vocês. Isso não vai ser uma mudança rápida. Eu tô há mais de 10 anos nessa jornada diária. E essa jornada, ela vai ser pro resto da minha vida, porque isso faz parte do meu temperamento. Isso faz parte de quem eu sou. Essa sombra, ela mora dentro de mim. Por exemplo, quinta-feira a gente tava indo pra fazenda. E eu tava exausta. A gente decidiu ir pra fazenda 8 horas da noite, com as crianças cansadas. Porque a gente queria dormir e já acordar lá. Eu olhei pra cara do Caio e falei assim, amor, eu estou ficando um pouco mal-humorada. A gente precisa sair agora, me ajuda. Então, o que eu já sei? Eu já sei gatilhos, eu já sei quando eu começo a sair do eixo, eu já sei quando a sombrinha, ela quer colocar o pezinho pra fora. Então, hoje, eu tenho mais recursos. Não significa, gente, que essa sombra, ela não saia. Não significa que eu... Ai, a Fabi tá uma pessoa curada. Gente, isso faz parte de quem eu sou. O colérico, a sombra do colérico é essa explosividade. Existe essa palavra, gente? Explosividade? Sei lá, essa explosão faz parte da explosão do colérico. Sabe assim? Não dormir é uma coisa que tira a minha sombra com mais facilidade. Eu tô com um jejum de doce, eu tenho que ter um pouco mais de cautela, porque o mau humor fica um pouco mais aflorado. O doce, querendo ou não, ele é um conforto. Hoje era um dia, eu juro pra vocês, hoje é um dia que a minha mente, ela tá assim, como eu queria ficar o dia inteiro em casa, fazendo nada. E hoje é um dia que eu tenho um monte de gravação, que eu tenho que resolver um monte de coisa, a gente tá pré-evento. Aí eu falei, nossa, hoje, eu acho que talvez eu esteja de TPM. Hoje era um dia que talvez eu queria comer um bolo da Doce Aquarela de cenoura com cobertura de brigadeiro, que o brigadeiro deles é uma delícia, assim. Nossa, hoje eu comeria um bolo, não um quadradinho, eu comeria o bolo inteiro. Aí eu, vai mudar o que na minha vida? Eu não vou ficar mais gorda por conta disso, graças a Deus, porque eu me cuido super bem, não ia mudar nada na minha composição corporal, eu não ia ficar doente por conta disso. Nossa, ia ser um acalento pra minha alma. Aí eu penso, mas também
depois que acabasse, a sensação ia continuar. Porque ele não ia me fazer ficar mais feliz, eu ia ficar feliz pelos 15 minutos que eu ia me panturrar. Aí depois eu ia ficar triste pra caramba, porque eu burlei o meu compromisso comigo mesma. E eu ia ficar inchada. Eu falei, não, vambora. Vai dar um jeito de erguer essa energia de outra forma. Não vou me empanturrar de açúcar. Então, o que é isso? É gatilho. Então, são gatilhos que o meu pezinho da minha sombra quer pular pra fora e eu tenho que voltar ali pra dentro da jaula. Então, uma coisa que eu quero falar pra vocês, e a gente já tá 20 minutos, eu já sabia que esse tema ia ser longo, mas é entender que, assim, essa sombra mora dentro de nós o tempo inteiro. Assim como o sanguíneo, ele sabe que ele é uma pessoa mais avoada, que ele talvez seja um pouco mais procrastinador, que ele é muito criativo, é uma pessoa que demora, ele não executa com tanta facilidade. Então, aquela pessoa que cria e não desce pra operação, você vai ter que entender quando que você tem esses gatilhos e como que você se protege de você mesmo. Eu tenho os meus gatilhos, eu venho aprendendo como me proteger de mim mesma. Então, por exemplo, eu sei que quando eu tô cansada, a chance de eu querer matar alguém, gente, ela fica mais aflorada. Então, eu não quero que vocês olhem pra mim e achem que eu estou livre de quem eu era 10 anos atrás. Eu posso dizer que essa Fabi, ela mora num presídio. Ela está presa. Mas ela existe porque isso faz parte da minha sombra, isso faz parte de quem eu sou. O que eu aprendi nessa jornada é entender o que me tira do sério. O que faz essa minha sombra ser muito maior do que a minha luz e como é que eu me protejo dela. Como é que eu posso fazer com que ela fique quietinha na prisão dela. E aí existe o mesmo critério para todos os outros temperamentos. Então, se você é um sanguíneo e você é mais avoado, você tem mais dificuldade de execução, de organização, cara, talvez você é uma pessoa que tem que andar com um planner embaixo do braço, né? Talvez você tenha que, sabe, assim, ter uma agenda em todo canto que você vai para ver o que você tem que fazer. Você vai ter que ser mais meticuloso em relação ao horário, à programação. Talvez você tenha que ser uma pessoa que tem que se proteger um pouco mais de você mesmo, do excesso de criatividade que você tem. Então, sabe, refinar um pouco mais a sua criatividade. O que realmente, sabe, você vai colocar em prática. Você que é um fleumático, talvez ela seja uma pessoa que tá sempre muito em cima do muro. Você não se posiciona. Então, a sua falta de posicionamento talvez possa te perder oportunidades. Ou talvez, né, você tá sempre fluindo. Também te coloca numa posição que você não toma tanta atitude, não toma tanta decisão. Você espera isso de uma forma mais externa. Então, você tem que se proteger disso. E o melancólico, que precisa se sentir muito seguro para agir, você precisa se proteger disso, porque às vezes você vai precisar dar um voto de fé, um passo de fé. Talvez você tenha que abrir uma portinha que Deus colocou aí na tua frente e você tá enrolando pra abrir, que você tá sempre esperando, sabe, às vezes poupar um pouco mais de dinheiro, ter um pouco mais de segurança, ter um pouco mais de certeza e você vai perdendo oportunidades. Então, é óbvio que quando a gente pensa em tudo isso, o colérico sempre vai ter um pouco mais de dificuldade, porque eu vejo o sanguíneo, eu vejo o fleumático e eu vejo o melancólico como coisas que prejudicam mais a si mesmo. O colérico, ele se prejudica também, mas ele também machuca muito mais os outros. Então, o colérico, eu vejo que ele se machuca em dobro. Ele se machuca a si mesmo porque ele fica arrependido daquilo que ele fez. Então, se você não tem um histórico de pessoas para pedir desculpa, se você tá na dúvida se você é colérico e você não tem um histórico da quantidade de pessoas que você explodiu e teria que pedir desculpa, eu garanto pra você que você não é colérico. Você acha que você é colérico, mas não é colérico. O colérico machuca muito os outros. Então, é uma pessoa que tem que se preocupar duplamente sobre a forma como se machuca e também sobre como machuca os outros. E assim, pra gente encerrar esse episódio, eu quero incentivá-los, que é uma busca constante. Não achem que vocês vão encontrar num único livro, que vocês vão encontrar num único lugar, um lugar que vai te curar de tudo, que vai te melhorar de tudo, porque o processo, ele é longo. Talvez o processo seja pro resto da nossa vida. Por quê? Porque essa pessoa, ela tá sempre encarcerada dentro de você. Então, é uma busca constante, é um aperfeiçoamento constante, e eu acho que mais do que isso, é um vigiar constante. Eu preciso vigiar essa Fabi sempre, com muita constância, porque é muito fácil e é muito rápido ela querer fugir. Demora um pouco mais do que antes? Demora, mas ainda sempre existe esse risco. Então, é um vigiar constante. Então, hoje, meu convite para que você vigie um pouco mais e tenha um pouco mais de noção de coisas que fazem com que a sua sombra, às vezes, ela queira colocar um pezinho pra fora pra você aprender a se proteger de você mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Mandem esse episódio pro seu amigo colérico,
né? O sanguíneo, o fleumático, o melancólico precisa, mas aquele amigo que explode, machuca todo mundo, eu acho que ele precisa desse episódio. Então faça esse favor, mande pra ele e eu te espero terça-feira que vem, pontualmente, um pouquinho antes das 8, no nosso próximo Café com Joia.